Atos 15, do versículo 22 ao versículo 35. Vamos ler? Diz assim: Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens, em enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que o tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Senhor Deus, fale aos nossos corações agora. Que a Tua palavra seja pregada fielmente, que não seja eu, mas o Senhor. Que o Seu Espírito me use agora para edificar os meus irmãos e ensiná-los. Em Cristo Jesus. Amém. Nós vimos aqui na semana passada o transtorno que alguns fariseus causaram na igreja. A gente descobriu na semana passada que existiam pessoas na igreja de Cristo que eram fariseus, mas tinham crido em Jesus Cristo, só que eles estavam querendo acrescentar algo ao Evangelho. E a gente aprendeu que no Evangelho não se acrescenta a nada. O Evangelho ele já é poderoso o suficiente. Cristo já é poderoso o suficiente. Nós aprendemos que no Evangelho não é Cristo e mais alguma coisa. Esqueça tudo isso. Esqueça isso. Não é Cristo e mais a circuncisão. Não é. Esqueça. É somente Cristo. Não é Cristo e mais a intelectualidade. Não é Cristo e mais o seu diploma. Não. É somente Cristo Jesus. Não é Cristo e mais o dízimo. Não. É somente Cristo Jesus. Não é Cristo e mais ações sociais. Não. É somente Cristo Jesus. Ação social é algo bom. Sustentar a igreja com as suas finanças, com as nossas finanças, é algo bom. Mas eu só faço isso porque Cristo e somente Cristo me salvou. E agora, por amor a Cristo, eu ajudo a igreja. A gente faz ação social. A gente ama o próximo. Mas por quê? Cristo nos regenerou, como a gente aprendeu aqui na escola dominical. Esses fariseus dentro da igreja ali estavam querendo transtornar a mente dos irmãos, dizendo: vocês não são salvos se não circuncidarem. Porque os judeus circuncidavam, Abraão circuncidou, Moisés e todos os grandes homens de Deus. Jesus foi circuncidado no 8º dia. Então, olha a mensagem daqueles fariseus que tinham crido em Cristo. Vocês, se não circuncidarem, não podem ser salvos. Paulo ficou irado com isso. Paulo e Barnabé ficaram irados com isso, discutiram com eles, brigaram com eles e foram parar no concílio da igreja lá em Jerusalém. Como a gente disse na semana passada, naquela igreja estava Tiago, Pedro e tantos outros grandes heróis na fé. E eles tomaram algumas decisões ali. Algumas decisões de, por exemplo,
o que nós devemos exigir dos gentios? E na minha interpretação, como na interpretação de muitos teólogos, o que nós devemos exigir dos gentios para que os judeus não se escandalizem. Porque circuncisão não. Mas o que nós podemos exigir a eles, com a comunhão do Espírito Santo, para que eles possam se sentar na mesa com os judeus, sem escândalo, sem briga. E a gente leu na semana passada o versículo 20, leia comigo. Versículo 20 de Atos 15. Ao contrário, vamos ler do versículo 19. Tiago dizendo: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos. Primeira exigência. A segunda, da imoralidade sexual. A terceira, da carne de animais estrangulados. E a quarta, do sangue. O animal estrangulado por si só já está cheio de sangue. O sangue não vazou, ele foi estrangulado. O correto era deixar o sangue escorrer do animal, e então depois cozinhar o animal e comê-lo. Então foram 4 exigências, eu repito: comida sacrificada aos ídolos, a imoralidade sexual, a carne de animais sufocados, estrangulados, e do sangue. Olha como se inicia o versículo 22, e eu vou tratar dessas questões da alimentação, sim, daqui a pouco. Mas olha como inicia o versículo 22, que agora é a carta do concílio para as igrejas. Começa assim: então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Irmãos, eu sei que eu poderia causar um grande escândalo aqui, ou até mesmo suscitar a raiva de alguns irmãos em Cristo que são de outras denominações. Mas, analisando o livro de Atos, analisando o concílio da igreja, a primeira coisa, Pedro não era papa, fica claro aqui. A palavra final foi de Tiago. Nós aprendemos isso na semana passada. Tiago tem a palavra final ali. Pedro se levanta para falar no concílio, e ele está falando para a igreja. Eles querem o apoio da igreja ali, dos presbíteros, que são os pastores, mas a última palavra foi de Tiago. Pedro não era o papa, não me parece ser o papa. Agora, um outro ponto aqui, analisando o livro de Atos. E eu repito aquilo que o pastor Mark Dever já disse. Uma igreja bíblica, na sua liturgia, extremamente bíblica, é somente uma igreja batista. Não foi um presbitério que tomou essa decisão aqui. E era uma igreja que tinha os apóstolos ainda. Poderia muito bem juntar só os apóstolos e decidirem o rumo da igreja, o que é maior do que qualquer presbitério, o que é maior do que qualquer sínodo. A minha honestidade na interpretação da Bíblia me faz olhar para uma igreja batista e ver, eis aí uma igreja bíblica na sua eclesiologia, naquilo que a gente chama de a doutrina da igreja, o governo da igreja. O governo da igreja batista é um governo bíblico. Os outros governos, para nós, não é um governo bíblico. Por mais que a gente considere todos esses irmãos de outras denominações protestantes e evangélicas como irmãos em Cristo Jesus. Mas para nós, uma igreja que tem uma eclesiologia, um governo de fato de igreja bíblico, é uma igreja batista. É interessante quando a gente vê que os apóstolos estavam vivos aqui, e a decisão não partiu deles. Eu repito, os apóstolos seriam maiores do que qualquer sínodo, do que qualquer presbitério. Mas no versículo 22 diz que essa decisão e essa carta estavam ali, os apóstolos, os presbíteros, e agora, com toda a igreja. Os apóstolos eram membros da igreja de Cristo. Eles não existia um corpo em que os apóstolos eram membros. Nós não somos membros da igreja, nós somos membros do corpo ou do colégio apostólico. Não existia isso na igreja primitiva. Os apóstolos estavam inseridos no corpo de Cristo, que era a igreja.
Pasmem, Tiago era membro da igreja em Jerusalém. Ele era membro da igreja. Era uma das colunas da igreja, correto? Mas ele era membro da igreja, junto com Pedro e de outros. Então a decisão foi 2 apóstolos, 2 presbíteros e de toda a igreja. Juntou tudo isso. Eles decidiram uma decisão entre a igreja. Isso lembra alguma coisa a vocês? Lembra a assembleia, por exemplo, da igreja? Quando a igreja toda se junta para tomar uma decisão, quem nós vamos enviar? Por exemplo, se nós plantarmos uma igreja em algum bairro aqui, a gente precisa tomar essa decisão juntos. Não sou eu que planto em meu nome, entende? O pastor Leonardo vai plantar uma igreja e está ali, Ministério Pastor Leonardo Cabral. Não existe isso. Nós tomaríamos essa decisão juntos. Vamos plantar uma igreja em outro bairro? Nós vamos sustentar essa congregação até ela se tornar independente? Vamos? Sim, tomamos a decisão juntos. Assim é uma igreja batista. Volte para a sua Bíblia ainda no versículo 22. Olha, apóstolos, presbíteros e toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Paulo, Barnabé e outros irmãos foram enviados pela igreja. A igreja é maior do que eles. Olha os escolhidos aqui. Escolheram Judas. Fiquem calmos. É outro Judas. Não Iscariotes. Iscariotes já tinha se suicidado, se morrido. Já tinha se matado, já tinha ido embora. Iscariotes é o que traiu o Senhor Jesus Cristo, não se arrependeu, teve um remorso terrível. Esse Judas aqui é o chamado Barsabás. Prestem atenção na sua Bíblia. Judas, Barsabás, não Iscariote. Olha o outro escolhido pela igreja. Outro, chamado Silas. Aqui entra o tal do Silas que vocês conhecem. Silas, quem eles eram? Judas e Silas eram, como diz a Escritura aí, eram 2 líderes da igreja. 2 líderes entre irmãos. Na semana passada eu falei dos desigrejados, né? Um pouquinho. Eles não têm líderes. Eles são independentes, só que quando a gente olha de fora, a gente percebe, tem um líder sim. A gente percebeu que tem um ajuntamento, tem oferta para o lanche, daqui a pouco estão pagando luz e estão dentro do sistema. Repara, mostre esse texto aqui se alguém disser para vocês, o meu líder é somente Jesus. Eu não tenho pastor, eu não tenho igreja, eu só tenho Jesus. Pega esse texto aqui de Atos, pega o Atos 15 inteiro e leia para eles. Onde foi levado a grande controvérsia? É Jesus e mais as obras ou somente Jesus? Onde foi levado? Para Jerusalém, para uma igreja, que tinha os apóstolos, tinha os presbíteros e tinha os irmãos da igreja para decidir. Mostra esse texto para os desigrejados. Eu estou dizendo aqueles desigrejados que são mau caráter, que querem tirar o amor da igreja a vocês, de vocês. Existem aqueles que são feridos e precisam ser curados, mas eu estou falando daqueles que militam contra a igreja. Mostre esse textinho, tem líder. Judas e Silas eram líderes entre os irmãos. Versículo 23. Com eles enviaram a seguinte carta. Olha o que está escrito nessa carta aqui. Os irmãos, apóstolos e presbíteros. Se você for ver na sua NVI, tem uma letra C do lado de presbíteros aí, vocês viram? Aí você vai lá no rodapé da sua Bíblia e procura o C. Tem A, B, vai mais na frente, C, que diz assim, vários manuscritos dizem, os apóstolos, os presbíteros e os irmãos. Vários manuscritos antigos dizem assim. Para nós foi traduzido como os irmãos apóstolos e os presbíteros. Muitos manuscritos antigos vêm escritos os irmãos, agora na língua portuguesa, porque no grego não tem vírgula, mas na nossa língua, os irmãos seria vírgulas, os apóstolos e presbíteros. Mas aqui é uma possibilidade, os irmãos apóstolos e os presbíteros. Aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Olha o que chama a atenção aqui. A controvérsia aconteceu em Antioquia. Só que eles acrescentam umas 2 igrejas aqui, em 2 outras localidades, na Síria e na Cilícia. O estranho é que não é citado, por exemplo, olha para o capítulo 14. A igreja que estava em Icônio, é o título do capítulo 14 na sua Bíblia.
Se você descer os seus olhos, em negrito também está escrito, Listra e Derbe não são citados. Parece que esse problema não ocorria nessas igrejas. As igrejas que estavam lutando com esse pensamento farisaico, contra os fariseus, era a igreja de Antioquia, era a igreja da Síria e da Cilícia. Resvalou para essas igrejas aí. Um ponto a se pensar, será que essas ordens de se abster do animal estrangulado e tudo mais, não foi para Derbe, Listra e Icônio, porque eles já entendiam que no Evangelho não tinha essas questões de alimentação e que todos os alimentos eram puros? Será? É só o será. Será que eles estão tratando somente aquelas igrejas que tinham mais influência judaica, onde os judeus estavam perturbando mais? É só uma dúvida, nenhuma certeza, só uma dúvida. Eles saúdam a igreja. Versículo 24, olha o conteúdo da carta. Soubemos que alguns saíram de nosso meio. Irmãos, olhem para mim, sempre é assim. Sempre sai do meio. É como o nosso irmão Vinícius disse na aula. A igreja precisa ser igreja de convertidos. Aquela orientação de Paulo aos presbíteros em Éfeso é: no meio de vocês sairão lobos devoradores. Olha que afirmação forte. É sempre do nosso meio, do meio. João fala isso na sua primeira epístola também. Eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. É uma orientação, irmãos. Zelem pela sua pureza, zelem pelas escrituras, zelem pela sã doutrina, para amanhã você não ser aquele que dá trabalho. Para amanhã você não ser um novo herege da igreja, querendo dividir a igreja com doutrinas estranhas. Não, porque eu ouvi no YouTube um pastor que é fora do normal. Ele mudou toda a minha perspectiva cristã. Ele me fez ver Cristo de uma outra maneira. Agora eu vejo a Bíblia de uma outra maneira. Não é mais como eu aprendi lá na igreja. Lá na igreja está tudo errado. Não é mais assim. Cuidado, irmãos. Tenham um zelo santo pela sã doutrina. Aí alguns vão dizer: não, eu descobri que não existe isso de sã doutrina. Quando a cultura muda, a doutrina vai mudando junto. Isso não existe, irmão. A sã doutrina está cravada e ela existirá para sempre. Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos zelar pela sã doutrina. Nós vamos defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, porque sempre é assim. Judas saiu da onde? Do meio dos 12. Aqui, esses fariseus saíram da onde? Do meio dos irmãos que aceitaram Cristo. Ou creram em Cristo. Cuidado com isso, irmão, para que você não seja o perturbador de Israel, ou perturbador da igreja. Queira sempre ser aquele bom cristão, que sim, não tem medo de dizer as verdades. Eu creio sim na sã doutrina, eu creio sim na Bíblia Sagrada, eu creio sim que Jesus ressuscitou dos mortos, e eu creio que Ele virá literalmente dos céus. Não abra mão disso, meus irmãos. Eu creio sim na Trindade. Mantenha-se na sã doutrina. Então o versículo 24, ele é forte, é um alerta para todos nós. Soubemos que alguns saíram de nosso meio. Olha agora, sem a nossa autorização, são insubmissos, não ligam para líderes, não ligam para a opinião dos líderes, não querem autorização. Eles fazem o que estão na mente deles. É isso que eles fazem. Não estão debaixo de uma autoridade. Não respeitam a sua liderança. Não estavam nem aí para a opinião dos apóstolos. Eles saíram sem a autorização. E o que eles fizeram com a igreja? Continua. E os perturbaram. São perturbadores. Transtornando a mente de vocês com o que disseram. O falso ensino transtorna a mente. Traz confusão. As pessoas ficam assim: será que tudo que eu aprendi é uma mentira? Eu ouvi de um pastor, um colega meu, de outro estado, que a igreja teve que botar para fora 40 membros da igreja, porque estavam aprendendo com outros pastores licenciosos, libertinos, aprendendo no YouTube outras doutrinas de outros pastores e quiseram impor esses pensamentos na comunidade deles, numa igreja batista. E começaram a transtornar o ponto que contaminaram 40 pessoas da igreja.
Se a igreja colocou um pastor ali, se a igreja colocou os seus líderes ali, é eles que a igreja deve ouvir. Isso é segurança para a igreja. Aí esses irmãos vieram, entre aspas, e começaram a contaminar a igreja. Esse pastor teve uma grande luta ali. Ele disse que tirou um domingo antes da pregação para exortar essas 40 pessoas que se diziam irmãs. Ele exortou e foi todo mundo embora do culto. Porque eles estavam com um falso ensino na igreja. Isso perturba a igreja, transtorna a igreja. Os apóstolos tiveram que fazer algo, Paulo e Barnabé tiveram que fazer algo. Ir contra eles é papel de você, membro, que estuda, que vem nos cultos, que conhece a sã doutrina. É papel seu combater falso ensino na igreja. Comece exortando com amor. Não, irmãos, não é assim da forma como você pensa. Não é assim que está sendo ensinado aqui na igreja. Cuidado, esse ensinamento é de outro. Cuidado, fim dos tempos, as coisas estão piorando. Está pior do que isso aqui. É seu papel descobrir as estranhezas no meio da comunidade e passar para os seus líderes. Eu não estou dizendo aqui para qualquer coisinha. Ah, pastor, o irmão está dizendo que se eu uso bermuda eu estou em pecado. Não, isso aí a gente resolve rápido. Eu estou falando de doutrinas que vêm para destruir o corpo da igreja. Para destruir as doutrinas sãs e verdadeiras. Combata. Tenha amor para isso. Tenha amor em zelar pela doutrina. Tenha amor em ajudar a igreja. Para isso, irmãos, eu sinto muito dizer, vocês precisam estudar. Vocês precisam se concentrar na mensagem. Vocês precisam ler a Bíblia de vocês para que vocês saibam o que é veneno, o que não é veneno. Como já foi citado aqui várias vezes na igreja. Como pode uma pessoa ouvir um sermão na igreja e depois está ouvindo no YouTube um sermão que é totalmente contrário àquilo que a gente ensina e vocês não conseguem perceber a diferença? Parece que é tudo igual. Como houve um evento numa determinada igreja, um evento que ocorreu numa sexta, num sábado e no domingo. Cada dia foi um pregador diferente. E o que eu ouvi dizer ali é que um pregador pregou diferente do outro. E no final do congresso as pessoas diziam, como Deus usou os pregadores? Como assim? Eles nem se conheciam, nem se viam, mas na sexta foi pregada uma coisa, no sábado foi pregada uma outra coisa que contrariava o da sexta, no domingo pregou uma outra coisa que contrariava os dois. E os irmãos não conseguiam distinguir. Para eles era tudo de Deus. Eles não conseguiam nem perceber que era tudo contrário. Um pastor ficou bobo com isso, irmãos. Eles não conseguem distinguir a mão direita, quase que eu erro, da mão esquerda. Eles não conseguem detectar, olha, esse pastor é venenoso. Aquele não. Cuidado, no YouTube é assim também, está cheio, o fim dos tempos está aí. Então, cuidado, irmãos, porque aqui, ainda bem que tinha Paulo e Barnabé para detectar o falso ensino. E o falso ensino é, sim, poderoso, ao ponto de estar transtornando a mente dos irmãos. Transtornava, perturbava. Ainda, vamos para o versículo 25, diz assim: assim concordamos todos em escolher alguns homens, e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante, diante dessas discussões, brigas acerca da verdade, não é qualquer um a ser escolhido como representante. Não é assim na Assembleia dizer, pastor, eu escolho o meu primo. Não é assim. Pastor, por que não escolhe fulana e Beltrano? Irmãos, é tão difícil perceber quem de fato maneja bem a palavra de Deus. É tão difícil perceber assim que não se trata de uma escolha afetiva de quem você gosta mais, mas de quem é mais preparado. Por que vai escolher Beltrano e não fulano para ir lá à igreja enviar a carta? Por que não fulana e sempre ele?
Eu faço a pergunta de novo, será que é difícil uma igreja reconhecer? Não, nessa igreja, essas pessoas aqui são as mais bem preparadas para pregarem, para ir, para vir, para ensinar, para repreender. Não é difícil, não é uma escolha afetiva, é uma escolha honesta e sincera de uma igreja que percebe quem mais domina a palavra de Deus. Repara, foi Judas e Silas que eram líderes, os escolhidos para ir com Paulo e Barnabé. Não era qualquer pessoa para chegar na igreja, gaguejando, sem saber o que fazer, onde estão as referências, o motivo da decisão. Não, 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 não. E aqui eu posso já aplicar até mesmo para o nosso contexto. Não é qualquer um que pode estar no púlpito pregando a palavra de Deus. Não é qualquer um que pode liderar um estudo bíblico. Não é. É alguém que conhece. Às vezes pode até estar vencendo a timidez aos poucos, mas tem conhecimento. Não é colocar quem você acha que tem que ser colocado, não é colocar quem você tem muito afeto, mas é tentar discernir na igreja quem são aqueles que o Espírito Santo tem levantado como mestres, que o Espírito Santo tem dado o dom do ensino. Eles não enviaram qualquer um. E o versículo 26 deixa bem claro aqui, homens também. Repara, não é também aquele teólogo bobo que só fica sentado. Nunca aconselhou ninguém. Nunca orou por ninguém, meu Deus do céu. Nunca abraçou ninguém, chorou com alguém. Só sabe ler livro sentado numa mesa. Aquilo que outros teólogos chamam de torre de marfim. Sai da torre. Vai chorar com os que choram. Não é só saber teologia, também não é só ler livro. Judas, Barnabé, Paulo, Silas, homens que arriscam a vida pelo nome do Senhor Jesus. Eles arriscam a vida. Então o que adianta ter a cabeça cheia de conhecimento se nunca orou ninguém? Nunca visitou ninguém, nunca aconselhou ninguém. E quer dar pitaco teológico na igreja? Quer dar pitaco de como tem que ser feito missões só porque tem um PhD, só porque tem um diploma? Nunca evangelizou ninguém? Nunca pregou o evangelho para ninguém? Nunca sentou de um lado de um ímpio e explicou o evangelho? Nunca! Aí tem um diploma. Não vai ser enviado. Não é você que vai para Antioquia. Você vai ficar sentado aí no seu banco. Quem vai para Antioquia são homens que conhecem a verdade, que manejam bem a palavra da justiça, mas são homens que se arriscam pelo nome do Senhor Jesus. Que lidam com almas. Esses são os escolhidos para irem. Versículo 27. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Irmão, eu não consigo aqui, lendo esse texto, entender ainda como pode existir uma igreja que tem um homem só que manda. Porque estava Paulo e Barnabé, mas mesmo assim estava ali Judas e Silas para confirmar tanto a carta quanto o que Paulo vai dizer. Eu não consigo ainda entender como tem uma igreja que tem um dono. Que o nome da igreja é o ministério, é o nome dele, o nome do ministério é o nome dele. Pastor, ministério, pastor Chico. Ele toma todas as decisões. Assim também como eu não creio que é um presbitério que toma as decisões, mas são os presbíteros juntamente com a igreja. Piora quando é um homem só. Eu não vejo isso nas Escrituras, irmãos. O único momento que eu vejo isso, de uma forma bem clara nas Escrituras, bem clara mesmo, que eu sei que tem o Antigo Testamento, tem Moisés, tem Abraão, mas o que eu vejo de forma bem clara, um manda-chuva, é Jesus Cristo. É Ele que escolhe os dois, que Ele mandava de dois em dois, né? É Ele que escolhe os apóstolos, é Ele que manda. Ali eu vejo claramente, é um homem só mandando. Porque o reino de Deus, o nome já diz reino, não é uma democracia, é um reino. Tem um rei que manda.
Uma outra coisa importante aqui também, para não ter um homem ou um conjunto de pessoas que mandam em tudo, sem aprovação da igreja, e uma forma de manter a igreja saudável, sabendo quais são as verdades que devem ser defendidas, eu digo para vocês, para isso existem as confissões de fé, vocês sabiam? A tradição da igreja escreveu confissões de fé. O que a igreja pensa, por exemplo, sobre a ceia, o que a igreja pensa sobre o batismo, o que a igreja pensa sobre o arrebatamento, o que a igreja pensa sobre a trindade. Existem confissões de fé, a nossa tradição tem confissões de fé batista. Estão aí para nos ajudar a entender as escrituras, para não sair da minha cabecinha. E nas confissões, o que fica ainda mais lindo nelas, é que elas confessam, as escrituras são maiores do que nós. As escrituras são maiores. As confissões estão aí para nos ajudar a interpretar, a entender a sã doutrina. Mas se colidir a confissão com a própria Bíblia, a própria confissão diz, fiquem com a Bíblia. Fiquem com a Bíblia. Então aqui esses homens vieram para confirmar ali a carta e também Paulo e Barnabé e as coisas que eles iriam dizer. Versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Aí voltam as exigências. Olha, não são leis, são exigências para os gentios. Não é uma nova lei. Não é a lei de Moisés. São exigências. Não é uma nova lei. Eu repito. Olha o que diz. Versículo 29. Que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos. E os gentios lendo isso aqui. Do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Essa é a carta, bem curtinha, bem sólida, bem direta. E alguns exegetas dizem assim, não é uma lei como a lei mosaica, porque o termo que é usado na carta é um termo muito afetuoso e muito carinhoso. Porque eles terminam dizendo, vocês farão bem se evitar isso aqui. Porque isso causava escândalo nos judeus. Imagine, os judeus vendo os cristãos comendo, por exemplo, carne com sangue. Como eu citei na semana passada, eu não conheço muito de comida, né? É sarapatel, é chouriço, tem sangue, né? Mas o que eu conheço é carne de churrasco mal passada, a carne está vermelha, né? Tu vê ali as pontinhas de sangue. Eu não gosto, eu como bem passado. Sarapatel eu nunca nem comi, chouriço nunca nem vi. Na minha casa é tudo bem tradicional, né? Arroz, feijão e mais alguma coisa. Arroz, feijão, batata e mais alguma coisa. Às vezes é frango 3, 4 dias. Mas tudo direito. Então eu não tenho. Pastor, e se isso aqui é para hoje? E se isso aqui é para os gentios, que não pode comer sangue? Para mim não importa, eu já não como mesmo. Agora, você que come isso aqui, valeta, está lascado. Vai abrir mão do chouriço. É sarapatel mesmo? Eu falei certo o nome? Vai abrir mão disso aí. Eu não ligo. Agora, como eu vejo isso aqui? Porque os termos são fortes, Eles dizem aqui no versículo 28 que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós aqui, apóstolos, presbítero e igreja. Só que o Espírito Santo já pesou, né? Mas eles vão dizer, olha, calma na interpretação bíblica. Está dizendo que pareceu bem ao Espírito Santo a comunhão. E para ver a comunhão, o Espírito Santo, ele não apareceu na igreja dando a opinião dele. O Espírito Santo estava ali presente pela harmonia da igreja, por todos os apóstolos concordarem, por todos os presbíteros concordarem e por toda a igreja concordarem. Ou seja, todo mundo concordou, Tiago, o irmão de Jesus, concordou, Pedro, Paulo, Barnabé, Judas, Silas, a igreja, todos os presbíteros concordaram, sim, o Espírito Santo concordou. Repara que quando tem essa harmonia na decisão, na votação, o Espírito está junto. Eles calaram os fariseus, calem a boca. E eles ousaram a dizer, é uma decisão do Espírito, que vocês se abstenham dessas coisas, para não ser pedra de tropeços aos judeus que estavam se convertendo também. Imagine, de um lado o judeu, que sempre guardou o sábado, não comia carne de porco, não comia carne estrangulada,
Não comia carne oferecida a ídolos. Aí vem os gentios que faziam tudo isso. E se convertendo também. Eles se convertiam, mas continuavam comendo a carne sacrificada. Se convertiam, continuavam comendo carne com sangue. Como concilia a igreja? Como que se senta na mesa judeus e gentios, se eles não pararem com isso? Então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que vocês se abstenham dessas coisas. Os exegetas chegam, é claro, muitos, não todos. Muitos, não todos. Aqueles que saem, por exemplo, de alguma ordem hebraica, alguma coisa assim, vão defender isso aqui até hoje para toda a igreja. Algum judeu que se converteu ao cristianismo não vai comer carne com sangue e vai achar que isso está vigorando até hoje. Mas hoje a igreja cristã, ela é majoritariamente gentílica. Não tem mais uma igreja judaica assim. Não tem mais a igreja de Jerusalém. Depois que Tito destruiu Jerusalém, derrubou o templo, o general Tito de Roma, destruiu tudo ali, a igreja dispersou, foi tomando o mundo também. É uma igreja gentílica, formada por gentios. Como interpretar isso aqui? Porque se nunca mais na Bíblia falasse dessas coisas, eu ficaria com isso aqui. Eu ia ficar com o quê? Agora, como interpretar? Aí é o que eu falo. Eu preciso de um homem aqui, que escreveu 13 cartas, que falou sobre muitos temas, inclusive sobre alimentações. Quem é esse homem? Ele estava aqui. Ele entendeu bem o que o Espírito Santo pediu e o que eles decidiram. Ele entendeu. Porque se hoje a gente não tem mais judeus implicando com a gente, a grande pergunta de vários teólogos é: por que parar de comer carne com sangue? Sarapatel. Eu ia falar chorume, chouriço. Chorume não coma. É proibido por Deus chorume. É chouriço. Se não tem mais judeus aqui para se escandalizar, por que não comer a carne de porco? Por que não? Pastor, te deram um doce, mas era de Carme Damião, pastor, e o senhor comeu, e agora? Não tem judeu, mas tem esses crentes de hoje, né? Se a sua consciência te condena, não coma. Entendeu? Não coma. Eu ainda falo, às vezes minha consciência acusa em algumas coisas. Ó, essa pipoca aí, pastor, não sei não. Ó. Mas depois que eu comi, irmão, vou dormir bem. Já comi. Não nem pergunto de onde veio, eu só como. Agora, se eu tiver com fome e só tiver aquilo ali, meu irmão, eu vou comer. Pastor, mas foi oferecido. Está sem comida lá em casa. Vamos imaginar que sou um missionário na África. Estou perdido, não tem? Ou em algum lugar distante, que a África também já está bem, né? Todo mundo só fala em África. Algum lugar distante aí. Estou passando fome, não tem ninguém. Só tem aquela comida sacrificada lá, naquelas religiões deles. E aí? Senhor, te dou graça pelo que o Senhor me enviou. E como? Vou morrer de fome? Então, repara, é uma exigência aqui, eu concordo com os exegetas e os teólogos, que defendem o que eu vou dizer agora, para haver comunhão no início da igreja entre os judeus convertidos a Cristo e os gentios convertidos a Cristo, senão eles não poderiam mais se sentar juntos. Então o Espírito Santo decidiu, se abstenham disso, disso, disso e disso. Mas levanta o ponto, e a imoralidade sexual, pastor? Então também, porque está junto. É por isso que eu preciso de Paulo para isso. Então vamos ver o que Paulo, que estava num concílio, que levou a carta junto dos irmãos. Vamos ver o que Paulo falou sobre alimentação. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu sei que vocês conhecem alguns textos já, mas é bom frisar, para que vocês meditem depois nisso aqui. 1 Coríntios capítulo 8. A hora está voando, irmãos. Não sei o que fazer. 1 Coríntios 8 diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Olha o tema. Isso está lá na carta, sim ou não? Tá, não está? Se abstenham dos alimentos oferecidos aos ídolos, né? Então, Paulo vai falar de um conteúdo da carta, que levaram para Antioquia. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica.
Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Repito, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Olha para mim, que conhecimento é esse que esses aqui tinham? De que tudo era de Deus, entende? Carne oferecida a ídolo era de Deus. Só que nem todos tinham esse conhecimento e se escandalizavam. E quando esses fracos comiam, iam na onda dos fortes, aqui vai aquilo que a gente pode chamar de inferência. Eu estou inferindo, nem dormiam. Ficava, meu Deus, eu comi aquilo. Eu comi aquilo, não era para comer. Não era para comer, aquilo foi oferecido. Os fortes na fé dormiam em paz, porque eles sabiam que tudo era de Deus. Aí, versículo 12. Versículo 11. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. É o conteúdo da carta. Se faz os irmãos tropeçarem, se abstenham. Parem de comer. Não coma. Mas o conhecimento é, tudo vem de Deus. Olha como é mais forte em Romanos 14. Volta a Bíblia. Romanos está antes da carta aos Coríntios. Romanos 14. Versículo 1. No YouTube, esses textos vão estar aparecendo pela fé. Tá bom? Diz assim, Romanos 14, verso 1. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cujo a fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Olha para mim, com medo de comer uma carne oferecida a eles, entende? Já que tem esse medo, eu só como vegetal. Não é que eles não gostavam de carne ou queriam proteger os animais, não. É com medo, era medo. Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Olha o versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Olha o que você faz, o que você come, você prestará conta de si a Deus. Vai chegar na parte mais forte agora. Versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena
convicção que nenhum alimento por si mesmo é impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Entenderam a mente do apóstolo Paulo? Olha como ele fala, o termo é forte. De novo o versículo 14, é muito forte o termo. Como alguém que está no Senhor Jesus, eu estou em Cristo. Entende? Como alguém que está em Cristo, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Nenhum. Nada. Em Cristo. Não na lei. Em Cristo. Nada é impuro. É uma convicção do apóstolo. Aí ele diz, a não ser para quem assim o considere. Considera, você crê que de fato não comer sangue é um mandamento, é uma lei, a sua consciência está fraca? Não coma. Para você é impuro. Pastor, para mim carne de porco é pecado, o Antigo Testamento está bem claro que não pode comer. Então não coma, tua consciência está ferida. Não coma. Olha, pastor, eu sei que no nosso meio não tem muitas essas questões de comida e bebida não, né? Não, bebida até, né? Cuidado. Não pode se embriagar. Mas assim, eu sei que tem lugar, por exemplo, aqui. Se eu passar de bermuda e havaiana aqui, eu acho que terão comentários. O pastor está de bermuda e havaiana. Eu tenho a convicção em Cristo de que isso não há problema para meu Deus. Mas para muita gente ainda é problema, porque o pastor não tem direito de andar de bermuda. Ainda tem gente que me conhece, mas fala mais brincando. Eu creio que não. Está de bermuda, pastor? Até onde eu moro. Às vezes eu penso bem, vou no mercado. Eu penso, vou de bermuda ou vou de calça? Mas não é pela minha consciência. Entende? Olha, e na carta à igreja de Antioquia não estava nem bermuda, nem calça, nem nada. Não tinha isso. Era comida. Então Paulo está convicto de que nenhum alimento é impuro em Cristo. Olha o versículo 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha, não é nada disso o reino de Deus, isso é tudo secundário. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Terminando, Romanos 14, versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. De novo, Paulo vai dizer, todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Se for comer sarapatel, coma com fé. Eu creio que em Cristo todo alimento é puro. E que isso só foi num momento na igreja onde os judeus perturbavam um pouco. Agora não tem mais judeus em nosso meio. Agora, se você leu e fala, não, eu acho que o pastor não está muito certo nisso aí, não. Ou diz assim, ele está até certo, mas a minha mente ainda... Não vou comer o chouriço. Irmão, não coma. Não coma. E nem me sirva na sua casa, não, que eu já não estou acostumado a comer mesmo isso. Não por questões religiosas, é porque eu não gosto. Até o porco eu fico com medo por causa da lombriga. Fico assim. Não é por questão religiosa, é o medo da tênia, né? Mas eu como, se estiver bem feitinho, eu como. Então, a gente falou da parte da alimentação. Paulo validou tudo. Carne oferecida a ídolo. Quem é o ídolo? Nada é. Você não pode estar no templo pagão cultuando junto com eles e fazer parte do altar dos demônios. Não pode. Paulo chega a dar o conselho. Se você vai no açougue, onde tinha várias carnes que vinham desse templo pagão, não pergunte da procedência da carne.
porque naquela época, muito provavelmente, essa carne era assim sacrificada. O que não podia era ir lá no templo pagão, cultuar com eles, participar do altar dos demônios, com aquela alimentação toda, festejar com eles. Isso não podia. Porque como você vai participar da ceia do Senhor se você participa do altar dos demônios? Aí não. Aí não. Então, acerca dos alimentos, Paulo deixou bem claro: estou convicto de que nenhum é impuro. Agora, e sobre a imoralidade sexual? Eu vou para Paulo. Dos pontos daquela carta da igreja, os gentios, olha, eles estavam muito acostumados com imoralidade, mas eles estavam se convertendo. Então era necessário deixar bem claro: olha, imoralidade, templo pagão, eles faziam sexo com as sacerdotisas, dependendo da deusa que ela servia. Entende? Então não é mais normal para vocês isso não, está na carta. Então, acerca da imoralidade, será que Paulo falou a mesma coisa sobre o alimento? Declaro que toda relação sexual é pura. Ele disse isso? Não. 1 Coríntios capítulo 15, e aqui a gente está fechando esse tópico sobre o que pode comer, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode fazer. Irmãos, a gente está lendo bastante texto para que vocês não tenham dúvidas do que Paulo pensa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. É minha função ler os textos, eu já estou terminando. Diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do pai. Olha isso. Será que Paulo tolera a imoralidade? Olha o que ele vai dizer. Versículo 2: e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunidade aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus, e estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Acerca da imoralidade que está lá na carta de Antioquia, o que Paulo fala: a imoralidade não é pura, não. Os alimentos em Cristo eu declaro puro, mas a imoralidade sexual, não. Ficou bem claro cada ponto da carta na perspectiva de Paulo? Eu sei que se você for, muitos pastores aí vão dizer: não coma do sangue, é pecado. Tem muitos que defendem isso. Tem muitos que entendem que cada ponto daquela carta serve para nós aqui em Parque Alvorada também. Está bem longe de Jerusalém. Eles vão defender, mas sendo honesto com a Escritura, com a interpretação da Bíblia, eu creio no que Paulo falou. Os alimentos são puros diante de Deus. Paulo combateu isso em Cristo. Eu estou convicto de que todo alimento pertence ao nosso Senhor. Agora, a imoralidade sexual, não. Irmãos, terminando o texto, qual foi o desfecho disso tudo? Eu só vou ler Atos 15, 30 e fechar. Qual foi o desfecho? Olha o desfecho, como a igreja recebeu a notícia. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. De novo, reuniram a igreja, não um corpo, não um sínodo. A igreja, reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Olha, profeta não se trata só de revelar o futuro. O profeta também consola o coração, tá? O profeta também tem palavra de fortalecer os irmãos. O profeta não é só aquele que revela o futuro, não. É aquele que tem uma palavra de sabedoria para a sua vida, para o seu coração, no momento oportuno. Então, Paulo, Judas e Silas, que eram profetas, fortaleceram os irmãos com as palavras. Versículo 33. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos, com a bênção da paz, para voltarem aos que tinham enviado. Voltem para Jerusalém com a bênção. A igreja abençoando os homens de Deus. 34. Mas Silas decidiu ficar. Ele ficou. Quem mais ficou?
35, último versículo. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Irmãos, lembrando aqui, o nosso fundamento principal é a palavra de Deus. Paulo ficou ali como um apóstolo, junto com Silas e os outros, ensinando a palavra. Já leram a carta? Acabou a carta? Sim, acabou a carta. Entenderam? Palavra. Vamos estudar sobre Deus. Vamos gostar de ouvir. Porque em todo o livro de Atos eu vejo aqui eles ensinando e pregando a palavra. Todo crente tem que amar a hora da pregação. O que esse homem de Deus que vai pregar hoje tem a dizer ao meu coração? Fique curioso no momento da palavra. O que o pregador hoje vai dizer ao meu coração? Hoje estou saindo de casa para ir à igreja. O que Deus tem para me ensinar nessa noite ou nessa manhã? Reflita o que você aprendeu hoje aqui de manhã. Sobre o que é uma igreja bíblica. Sobre como funciona o governo da igreja. O que a igreja deve se abster. Quando se absteve. Como tratar o irmão. O que pode comer, o que não pode comer. Imoralidade não é pura. Todas essas coisas, reflitam. Isso é bom para a santidade de Deus. Mas lembrando, é a palavra que purifica e santifica a igreja. Não ouse ficar em casa quando você sabe que tem uma igreja onde a palavra de Deus está sendo ensinada. Para fechar, eu estive num congresso ontem, uma irmã me chamou para conversar depois que eu preguei. Uma senhora, ela disse para mim, está tão difícil achar uma igreja onde a gente ouve a palavra. Não tem por perto da minha casa. Às vezes nem longe eu estou encontrando. Ela falou, a sua é muito, muito longe de onde ela mora. Ela disse, mas está tão difícil. Eu vi nos olhos daquela moça, ela, pastor, eu não estou congregando. Repara, ela é uma desigrejada que quer igreja. Eu quero tanto uma igreja que tenha palavra, pastor, para ser pregada. A igreja que eu estou indo lá, mas eu ainda não sou membro. É distante. Eu queria tanto pertinho da minha igreja. Ela até falou assim, mais ou menos, quem sabe planta lá. Se a igreja do Senhor fosse ali, eu iria para a sua igreja. Falei, irmã, quase eu disse, difícil coisa me pediste, plantar uma lá. Mas eu olhei e falei, caramba, como tem gente que quer, né? Aí por outro lado a gente pensa, como tem gente que não quer. Ou como tem gente que já se acostumou e não faz mais questão. Paulo permaneceu ali com Silas, pregando a palavra. Não ouse ficar em casa quando a palavra está sendo pregada na sua igreja. Deus abençoe vocês. Fiquem de pé, vamos orar. Me perdoe porque eu avancei alguns minutinhos, o culto da manhã é mais curto, tá? Eu espero vocês à noite, é um culto mais longo, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, se não for a sua palavra, como a gente vai se santificar? Como a gente vai aprender o que é certo e o que é errado se o Senhor não nos contar? A sua palavra nos purifica. Perdoa, Deus, as vezes que a gente conhece a tua palavra e mesmo assim cai nas coisas que a gente conhece. Que a gente fique de pé, ó Deus, te amando e amando a tua palavra. Ainda, Senhor Deus, que tenha pessoas aqui que pelo zelo queiram se abster desses alimentos, mas que sejam pelo zelo, pelo Senhor. Mas aqueles que são fortes na fé e sabem que podem comer das coisas, que eles não venham comer na frente para escandalizar os irmãos. Que o amor seja o elo entre nós, Senhor. Cuide da nossa comunidade de fé, Pai. Cuide do meu coração, dos meus caminhos e do coração e caminho dos meus irmãos. Que eles se sintam aqui amparados pela Tua voz. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Aleluia.